aí, seres, beleza? Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula falando sobre o corpo humano. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema digestório, né? O sistema que é responsável pela parte da nossa alimentação, né? Dos nossos nutrientes. Vamos ver como é que ele funciona agora. Então, como eu acabei de dizer, o sistema digestório ele é responsável principalmente para quebrar e absorver os alimentos. A gente estava falando na aula passada sobre as células, né? Que a célula, para sobreviver, ela precisa de oxigênio e de alimento. Então aqui vem o alimento da célula, vem do nosso alimento, né? Só que imagine, por exemplo, se você comer alguma coisa, um pedaço de carne. Um pedaço de carne é muito grande para a nossa célula absorver. Então, para isso serve o sistema digestório. O que o sistema digestório vai fazer? Ele vai pegar esse alimento grande e vai quebrar ele até ficar no tamanho tão pequeno que a célula consiga absorver ele. E é isso que a gente vai ver como é que isso acontece nessa aula. Então, esse é o nosso sistema digestório, né? Ele é feito basicamente pela boca, né? A primeira parte do nosso sistema digestório. Depois, o esôfago, que é essa parte onde está a nossa garganta até chegar ao estômago. Depois, como eu acabei de falar, o estômago. Depois vem o intestino delgado, o intestino grosso. Termina quando a gente elimina o resto pelo ânus. Então, a primeira parte do nosso sistema digestório é a boca. É onde tudo começa, né? Onde o alimento entra. Na boca, a gente vai falar basicamente de três estruturas. A primeira são os dentes, né? Os dentes, os dentes eles são responsáveis pela parte de quebrar os alimentos, de triturar os alimentos, né? Além dos dentes, a gente tem a língua. A língua é responsável por misturar o alimento. À medida que a gente vai triturando ele, mastigando, a gente vai misturando esse alimento até ele virar um bolo. Se a gente só triturasse e misturasse, ia virar tipo um farelo, uma terra. Para isso não acontecer, a gente tem a saliva. A saliva é extremamente importante porque ela ajuda a amortecer o alimento, deixar o alimento mais mole. Além de deixar o alimento mole, a saliva é feita de uma estrutura chamada de glândula salivar. A glândula salivar, ela libera uma substância chamada de amilase salivar. Essa substância a gente chama de enzima. E a enzima ela é responsável por quebrar uma parte do alimento. Então, nosso alimento ele vai sendo destruído, né, pelos dentes. E a saliva ela vai ajudar a dissolver melhor esse alimento, né? Essas enzimas, essa glândula salivar, ela vai ajudar a dissolver melhor este alimento. Depois que o alimento ele sai da boca, ele vai para o estômago, né? Até ele sair da boca e chegar ao estômago, ele tem que passar por um caminho. A primeira parte que o alimento passa é a faringe. A faringe é essa parte aqui, ó, na nossa garganta, essa primeira parte da nossa garganta, onde passa tanto o ar quanto o alimento. Depois que passa pela faringe, o alimento vai passar pelo esôfago, que é um canal que liga a boca ao estômago. E por fim, ele chega no estômago. Quando o alimento ele chega no estômago, ele vai receber um líquido chamado de suco gástrico. O suco gástrico ele é um líquido extremamente ácido, muito ácido. E esse ácido ele vai dissolver os alimentos até virar partículas menores para que eles possam ser absorvidos pela célula. Então, no estômago é onde a maior parte da digestão vai acontecer. Ele vai pegar esse bolo alimentar que foi formado pela boca e aí esse ácido vai dissolver esse alimento até ele virar partículas que a nossa célula consiga absorver. Dentro do estômago, como eu falei, a gente vai receber alguns líquidos, tanto no estômago também como no nosso intestino. E esses líquidos, eles vêm de algumas partes do nosso corpo, e as duas partes principais são o fígado e o pâncreas.
pâncreas ele vai fazer um líquido chamado de suco pancreático, ou líquido pancreático. Esse líquido ele vai fazer várias outras enzimas, como a saliva tem umas enzimas, o pâncreas também tem, que vai ajudar na absorção de algumas substâncias. E o fígado, ele é principalmente responsável por dissolver a gordura. Ele vai produzir um líquido chamado de bile. E esse bile ele é responsável por dissolver a gordura que tem dentro do nosso alimento. Além disso, o fígado ele também é responsável por eliminar as toxinas que tem no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente bebe bebida alcoólica, o álcool ele é uma substância tóxica para o nosso corpo. E aí o fígado é responsável por eliminar o álcool e todas as outras substâncias tóxicas do nosso corpo. Depois que o alimento, né, ele é triturado pela boca, chega no estômago, ele é dissolvido, misturado ainda mais dentro do estômago, é um momento que ele precisa ser absorvido pelo nosso corpo. E aí entra o intestino grosso e intestino delgado. A primeira parte do intestino é chamada de intestino delgado. Essa parte rosa claro do nosso intestino, é a maior parte do nosso intestino. É nela que vai acontecer nutrientes mais sólidos, né? Ali ela vai sendo absorvida pelo nosso organismo. Ali ela também vai receber alguns enzimas, né? Que também vai dissolver ainda mais o alimento, mas a principal função do intestino é dissolver, né? O intestino delgado ele vai dissolver a parte sólida. O intestino grosso, ele é responsável, que é essa parte mais grossa aqui, ele é responsável por absorver principalmente os líquidos do nosso alimento, principalmente a água, né? Por isso que geralmente quando você tem problema no intestino grosso, a pessoa tem algum tipo de diarreia. Por quê? Porque ele não vai conseguir absorver a água e essa água é liberada nas fezes. Depois que o alimento, que o intestino absorve as partes sólidas e as partes líquidas, né? E é formada as fezes, que é eliminada pelo reto. E aqui termina a nossa digestão. Então, revisando aqui rapidinho. O alimento ele entra pela boca, onde ele vai ser triturado pelos dentes e misturado pela língua. A boca ele também vai receber a saliva, que é responsável por umedecer, amolecer, né, e dissolver uma parte do alimento. Ele vai passar pela faringe, pelo esôfago, depois ele vai chegar no estômago, onde ele vai receber o suco gástrico. No suco gástrico ele vai receber várias enzimas que vão ajudar na dissolução do alimento. O fígado e o pâncreas, eles liberam algumas substâncias, né? O fígado para dissolver gordura, o pâncreas para dissolver principalmente açúcar e proteína. Depois ele vai passar pelo intestino delgado, onde vai acontecer a absorção dos nutrientes sólidos, e depois pelo intestino grosso, onde vai ser absorvida a parte líquida, né, principalmente a água. E depois é formada as fezes, que serão liberadas pelo reto e depois pelo ânus. Então é isso, galera. Então é isso, seres, né? Com isso a gente termina a nossa aula sobre o sistema digestório. Não esqueçam de fazer a atividade, tirar foto, né? Ou pode fazer digitada, desde que vocês façam um resumo da aula. E mandar a atividade e clicar em devolver. Semana que vem a gente vai falar sobre sistema respiratório. É isso, até a próxima.